A comunidade Xambá, o culto Xambá, era um culto extinto no Brasil. E a nossa família, desde 1930, se encontrava no estado de Pernambuco, praticando esse culto, né? Então a gente resolveu criar um grupo que pudesse falar, retratar toda a história, né? Da nossa família, das nossas origens. Pé de fulô lá no alto da serra, o orvalho beija ela e o vento acaricia. Com um sorriso azul, o dia se aproxima e de um bem-te-vi canta alegria. Oh, 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 acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou o dia. Oh, 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 acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou o dia. Ó linda rosa, tão cheirosa, tão carinhosa com meu coração. Ponhas a saia, a mais bonita, mais colorida, e vem samba mais seu. Oh, 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 acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou o dia. Oh, 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 acorda Maria, pra sambar o coco que já raiou o dia. Das inúmeras tradições religiosas que existem no Brasil, trazidas da África e que cultuam ancestrais, orixás, por exemplo, a nação Xambá é uma dessas tradições. E essa tradição religiosa aqui no Brasil tem origem em Alagoas, mais especificamente em Maceió. E quem vai trazer essa tradição para Pernambuco é o babalorixá Arthur Rosendo Ferreira, que já vinha de Alagoas fugindo à perseguição policial que houve lá na década de 1910. Ele se estabelece no Recife, abre o seu terreiro. Ele foi o primeiro babalorixá do Xambá. Ele veio de Alagoas. Aí aqui não tinha essa religião Xambá, tinha outra religião. Tinha Nagô, tinha Angola, tinha essas coisas, mas não tinha o Xambá. Então ele trouxe de Alagoas para cá. Foi o primeiro babalorixá do Xambá em Campo Grande, na Rua da Mangueira, por Dona Maria Oiá, que era a dona do terreiro. Chamava Maria das Dores, mas o pessoal só conhecia ela por Maria Oiá, porque ela era filha de Anção. O terreiro vai funcionar normalmente até 38, fechado pela polícia, como todos os terreiros de Pernambuco, em decorrência do Estado Novo de Getúlio Vargas, que não vai permitir esse tipo de atividade religiosa. E nós vamos permanecer fechados por todo o período Vargas. A gente só vai reabrir a casa em 1950, já pela mão de Mãe Bio. Mãe Bio era sobrinha de Maria Oiá e teria ficado responsável pelo terreiro, mesmo ele não funcionando normalmente. Aí foi o tempo que a minha irmã casou, foi ficando mais adulta, foi crescendo, se mudou de Campo Grande, veio morar aqui na História de São Benedito. Depois ela comprou esse terreno aí, fez essa casa. Fez ela pequena, humilde, ainda era de barro. Aí foi quando ela tomou conta do terreiro, era encostada à irmã mais velha. Tomou conta do terreiro, era filha de algum. Aí inaugurou o terreiro aí. Aí daí ela deu continuidade, até quando ela faleceu. E não é por menos que aqui no nosso terreiro tem o Memorial Mãe Bio, que homenageia
não a fundadora da casa, mas a pessoa mais importante da nossa história, que é Mãe Bio. É Mãe Bio que vai dirigir essa casa por mais de 40 anos e é ela, junto com o seu povo, com a sua família, que vai manter viva essa tradição que Arthur Rosendo traz para Pernambuco na década de 20 e que ele, segundo se sabe, foi buscar informações e axés da nossa tradição religiosa na própria África. O conhecimento e a divulgação maior da nossa tradição religiosa, da nossa casa, sem dúvida vai acontecer sob a administração de Ivo, filho de Mãe Bio, que é atualmente o babalorixá da nossa casa. É Ivo que vai abrir o terreiro para a academia, ou seja, para os estudantes e professores fazerem pesquisas. É Ivo que vai ter a ideia do memorial, a ideia é dele. Contando minha história, meu nome é Adeildo Paredes da Silva, né? Desde pequeno, minha mãe, por uma questão até de privacidade minha, que tinha separado de meu pai, todos me chamavam de Ivo, a questão particular dela. Sou criado aqui no Portão do Gelo, fui menino aqui. Eu nasci no dia 6 de agosto de 1953, numa quinta-feira, às 7 horas da manhã. E vivi minha infância aqui. Minha escolaridade, fiz meu primário no Pedro Celso, colégio que tem em Bibiribe, escola de Bibiribe, e fiz o ginásio científico no Estado de Bibiribe. Logo o período de servir o exército no CPOR de Recife, em Casa Forte. E minha vida como profissional, fui vendedor da Abril Cultural. Logo em seguida, eu consegui um emprego no Sindicato dos Estivadores para ser mecanógrafo. Isso em 1975. Em 77 houve um concurso público para entrar na estiva e eu passei, fui ser estivador, e quando foi em 87 eu ganhei as eleições para o Sindicato de Estivadores, sindicato ao qual que eu fui presidente do sindicato por 18 anos. A minha vida afetiva, como eu posso dizer, eu me casei, eu tinha 21 anos de idade, com Maria da Conceição, casamento esse que não durou. Eu me separei logo seguinte, e tive para manter uma vida conjugal com Rosinete, que chama Rosinha, atual minha esposa, que vivemos até hoje. Temos uma filha e temos 2 netos desse relacionamento. Meu pai é aquela história, né? Ele sempre influenciou a gente a seguir pelo correto. Sempre mostrou pra gente o lado da religião que, como o Hildo acabou de dizer, as crendices, né? Do mal, da coisa do demônio, essas coisas. Ele sempre mostrou para mim, eu estou passando para ela, e passa para ela também, coisas que não tem nada a ver. Ele desmistifica isso tudo, entendeu? E assim, é um pai que é acolhedor, ciumento até demais, tanto de mim como dela. E ele, como ele só tem o de filha, os netos se tornou filhos deles também. Aí ele não vê os netos como os netos, ele também vê como filho. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou a filha mais velha, ela é do meio, e meu filho pequenininho é o mais novo. Aí lá em casa se tornou-se, não tem assim neto e vô, tem pai e irmãos. Muitas vezes quando a gente sai, que sai eu, ela e ele pergunta, as suas filhas? Ela é a mais velha, essa é a mais nova. E esse é o mais novo. Eu falei, não, é minha filha e meus netos. Como esposa, eu sou uma pessoa excelente. Uma pessoa amigo, e se eu tivesse de voltar para casar novamente, era com ele. É meu amigo, meu namorado, meu amante, tudo é ele. Acho que é uma pessoa muito dedicada no que ele faz, tanto pela religião, como pelo trabalho mesmo, assim, pelo dia a dia, por mais que a gente passe
por muita tribulação, tudinho, mas ele é uma pessoa excelente que sabe dividir as coisas. Dentro da Casa Xambá, que sempre foi minha religião, sempre estive junto à minha mãe, ajudando-a em todas a liturgia da casa. Em 1963 eu fiz o santo, com 10 anos de idade, que vai completar 50 anos esse ano, no dia 15 de dezembro. E quando foi em 1993, veio o falecimento de minha mãe, e eu assumi a casa de Xambá até hoje. Eu me entreguei inteiramente à dedicação religiosa e política da casa, que resultou nós sermos o 3º quilombo urbano, sermos o primeiro quilombo a ser demarcado perimetralmente urbano do país. Hoje em dia conseguimos o desempoderamento de ter um terminal, o primeiro terminal a ter o nome de uma casa de religião de matriz africana, e como também a escola técnica vai ser o nome de minha mãe. Desde pequena eu gostava muito, mas quando chega a fase da adolescência todo mundo quer ver outras coisas. Às vezes eu vinha forçada, assim, 1000 vezes eu fazia, poxa, eu não quero vir, eu não quero, mas eu tinha que vir. Agora não, eu entendo que é uma religião que eu gosto, estou aprendendo a gostar. Sempre gostei, mas teve a minha fase. E eu adoro vir, para mim, toda vez que eu não tenho os rituais, para mim é como se fosse uma festa de 15 anos. Eu me produzo, boto meu axó e canto, danço, como se eu estivesse numa festa mesmo. Só não tem a parte da brincadeira, né, que é muito focado. Tem que estar pensando, tem que estar se oferecendo para cantar e para dançar para aquele orixá. Mas até hoje eu gosto muito. Assim, adoro. Ele é um pouco assim, ele é o líder da casa e ele é um pouco às vezes ditador. Ele é, porque muitas coisas ele, não, tá errado, não sei o quê. Aí a gente tenta fazer o certo, aí depois, não, mas você tem que ir por mim, que é assim. Aí às vezes ele se aborrece, porque ele diz que eu sou o estresse da vida dele. Mas é um coração enorme, mesmo com aquele bocão que ele tem, assim, fala forte, às vezes ele é mais rígido. E olha, veja bem, para tomar conta dessa casa, aí tem que ter também um pouco de pulso, né? Tem que ser, às vezes ser enérgico, porque senão foge do seu controle. Porque uma coisa é você cuidar só de 1, 2, 3 dentro da sua casa. E outra coisa é você cuidar de inúmeras pessoas, cada um com uma cabeça diferente. Me obedece muito. Qualquer coisa ele manda perguntar a mim. Minha tia, a gente vai fazer isso, tá certo. Vamos pro buzo, ver se dá certo. Se não der, a gente não faz. Tá vendo? Vai ter um toque, ele sabe a data dos toques, ele vem, combina comigo. Aí tudo isso a gente se leva numa pessoa muito responsável. Eu costumo dizer o seguinte, não só do futuro como do agora, o Babalorixá ele tem que ser isso, ele tem que ser o analista, ele tem que ser o psicólogo, porque as pessoas vêm em busca não só de consultar os búzios, que é a nossa forma de nós, da comunicação com os orixás, mas às vezes não são os búzios, mas escutar das pessoas uma palavra de confiança, uma palavra de experiência, e que você mesmo tendo um plano de saúde bom, você sabe que ele não cobra, às vezes, um analista, não cobra um tratamento mais específico, que é isso que nós fazemos aqui. Então é isso tudo que nós fazemos. E sobre a nossa família é o seguinte, isso é uma cultura até iorubana, que as pessoas não morrem, ela vai sendo substituída pelos seus filhos. Nós procuramos fazer o máximo para que elas dêem continuidade. Nós procuramos passar aquilo que minha mãe me passou. Minha mãe me deu um banho de rio, eu tinha 1 mês de idade. Minha mãe me colocou aqui, eu com meus 6, 7 anos de idade, eu já acompanhava a minha mãe na questão, da questão dos rituais da casa. Então é isso também que nós procuramos passar para os nossos filhos, dar aquela segurança, dar transparência de vida que nós temos a ele, dar aquela garantia para que eles se orgulhem. Porque o principal que você tem que dar para o filho, para a filha, para o neto, é você mostrar uma vida de princípio, é você mostrar uma vida séria, é você mostrar uma vida de equilíbrio, é você mostrar uma vida de importância no local, para que os seus filhos e os seus netos ele tenham o orgulho de participar da sua família, de ser saído das suas entranhas, e com isso
ele passe a ter a emoção a qual você falou, de ter a felicidade dela de ser filha e a Cíntia de ser neta. A extensão da minha casa é o terreiro e para mim é a minha religião. Eu não diria outra coisa. O candomblé hoje, para mim, é a minha religião. Às vezes até as pessoas se espantam, até as próprias pessoas da casa. Quando eu digo que eu não sou católica, eu sou de candomblé. Então as pessoas dizem, você não é católica, é como se eu fosse obrigada a ser católica. Como ninguém é obrigado a ser evangélico, a ser católico. Porque o evangélico não diz que é evangélico, o espírita não diz que é espírita, o católico não diz que é católico, o budista não diz que é... Por que eu não posso dizer que eu sou de candomblé? Se é a minha religião, entendeu? Então, é uma extensão da minha casa, porque a gente está aqui, se dá, e é tudo isso, e é a minha religião. Nas religiões de origem africana, e aqui no Brasil, a gente sabe que aconteceu um fenômeno histórico, que a gente chama de sincretismo religioso, que é a associação entre orixás e santos católicos, que foi um artifício que os negros no passado usaram para continuar cultuando seus deuses, seus ancestrais divinizados, seus orixás, disfarçados em santos católicos. Então, essa escolha desse ou daquele santo para dizer que era esse ou aquele orixá, os negros fizeram. Mas há um aspecto do sincretismo que não fomos nós, do candomblé, que construímos, que é exatamente associar um dos orixás ao próprio demônio. Então, há um orixá, chamado Exu, que os cristãos, no contato com a África, vendo esse culto que era prestado a Exu, passaram a associá-lo ao demônio. A questão da religiosidade no Brasil é uma questão séria, porque é uma falácia nós continuarmos dizendo que vivemos num país laico. A Constituição do país, ela diz como tem direitos iguais, tem distinção de cor, raça ou religião, mas o governo criou a Secretaria da Mulher, o governo criou o Estatuto do Menor, o governo criou a Secretaria da Igualdade Racial. É uma prova cabal e viva que o governo tem que empoderar essas áreas mais atingidas antissocialmente pela própria sociedade, para que nós possamos assim ter uma questão de igual. E por que não fazer com a religião? A questão de diabolizar a religião de matriz africana é nada mais nada menos porque existe uma diferença do preconceito americano para o preconceito brasileiro. Nos Estados Unidos, os brancos nos transportes andavam na frente e os negros atrás. Era realmente, em banheiros de branco, o negro não podia entrar. Então, quer dizer, era uma discriminação totalmente oficializada, estava clara. E que foi que ocorreu? Uma mulher, ao subir no ônibus, mesmo o negro andando atrás, mas se tivesse um branco em pé, teria que dar o dinheiro, chamada Rosa Parks, ela disse que se levantava e não deu lugar. Quando veio a marcha de Martin Luther King, qual todos nós sabemos que quando votou aos negros ter uma questão de igualdade nos Estados Unidos. No Brasil é difícil, porque você não consegue detectar o racismo dentro do Brasil. Porque as pessoas dizem que não tem, vive igualdade. E realmente o branco não tem a menor questão de andar no meio do negro, desde que, hierarquicamente, ele não esteja acima dele. Ele aceita a nossa cultura, porque quem é que não gosta do afoxé, quem é que não gosta de uma capoeira, quem é que não gosta de um maracatu, quem é que não gosta do samba. Ele aceita a nossa gastronomia, aceita comer um vatapá, um caruru, um acarajé, que já é patrimônio imaterial na Bahia. Mas por que ele não aceita a religiosidade? Porque a religião está acima do ser humano.
A gente sempre sofreu essa discriminação e esse preconceito secularmente aqui no Brasil. Hoje em dia, a gente pode se defender muito mais facilmente, porque a gente tem uma coisa que no passado não tínhamos, que é o conhecimento, que é o saber. Essa questão da diabolização é uma formalidade mais do que nunca de procurar denegrir a imagem da cultura africana. Mas o que nós temos para dizer é o seguinte, é uma questão muito simples. Se o homem veio da África, veio também a sua religião. Então, a nossa religião, o governo ele tem que dar um amparo social, sim. O governo tem que fazer um reparo social, sim. Porque todos os outros povos que vieram para esse país vieram como imigrantes. Então, eles tiveram a opção e nós fomos obrigados a vir. E todos eles trouxeram a sua religiosidade para esse país. E nós trouxemos a nossa também. Eu costumo dizer que eu não tenho, eu não lamento com a questão daqueles negros que apanharam nas senzalas, não. Do que eles fizeram. Eu lamento de como nos deixaram até hoje. A dificuldade cultural. O negro vai para a escola, vai ver o Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, a Gata Borralheira, a Bela Adormecida. Quando vê um negro, o Saci Pererê que tem uma perna só. O negro já cresce com vergonha da sua cor, da sua raça, do seu cabelo. A Lei 11.630, que foi criada para colocar na escola a cultura negra, até hoje não foi implementada. Então, é outro equívoco quando se diz o negro tem vergonha de ser negro ou a pessoa tem vergonha de ser religião. Não é por aí. O que ocorre é o seguinte, que ainda nas escolas, onde é que se prepara o homem para a sociedade, o que eles aprendem lá, o estudo que ele dá, ainda é um estudo voltado para o europeu e que automaticamente menospreza e denegrindo a cultura do negro nesse país. Então, por isso, as crianças já saem dali dizendo que é moreno, que é claro da cor, que é moreninho, e não assumem a sua raça pela uma formalidade que ele tem lá. E sobre a questão da religião de matriz africana, foi o candomblé que ressocializou o negro para a sociedade. Porque o negro, quando saía da África, o pai ia para o estado, o filho ia para outro, o irmão ia para outro, para ele não ter essa ideia de família. E o candomblé foi quem trouxe tudo isso, que você chama pai de santo, mãe de santo, irmão de santo, foi que começou a fazer uma nova sociedade. O candomblé foi uma oficina social para o negro voltar a ter a questão na sociedade. E sobre a questão de diabolizar, é uma maneira equivocada, porque a religião de matriz africana é a natureza. E sem a natureza não existe o homem. O Roberto Carlos já diz numa das suas letras, quem brinca com a natureza e vendendo a própria mesa. Então, o que é Oxum? Oxum é as águas do rio. O que é Manjá? Manjá é as águas do mar. O que é Yansan? Yansan é o vento que nos solta. Oxóssi, Odé, as matas. Então, a natureza. A nação Xambá é uma casa, minha casa. Que todos que passam por ela, que já passaram, que frequentam, como se fossem meus irmãos, meus tios, que na verdade é a minha família toda. Tem algumas pessoas de fora, mas na maioria das vezes é minha família. São tios, são primos, são amigos que consideram como primos, como os tios. E aqui tem uma energia muito grande. Por eu nascer aqui e até hoje estar vivendo aqui, a nação Xambá é como se fosse um círculo de energias. A gente sente várias energias boas e que nos trazem paz, sossego. Que lá fora a gente às vezes na escola
meio estressante por causa dos alunos, os professores, e tá lá sentado, aula. Quando a gente chega aqui, é como se fosse um poço de descanso pra gente. A gente se revigora e pra mim a Xambá é tudo isso. Eu, sinceramente, não tenho uma preferência por nenhuma das festas. Eu me envolvo tanto com todas elas que eu, particularmente, não tenho preferência. Eu sou filha de Ançã, tem Xangô, tem Oxum, tem Ogum. Eu adoro o Orixá Ogum. Também adoro a festa de Ogum, acho linda a festa. Se você me perguntar assim, qual é a festa que você menos trabalha? Mas eu acho ótimo, mês de outubro, porque a festa do Inhame é ótima, não tem muita coisa. Na festa do Inhame, o que é que a gente oferece para as pessoas que estão presentes? Filhos de santo e convidados. Inhame, tudo que for raiz, inhame, batata, macaxeira, porque é só raiz. No mês de outubro, aqui na Xambá, não tem corte de animal nenhum. Estando aqui, eu me sinto bem. Estou em casa, como diz, né? Estou em casa mesmo. Não é porque moro junto, é porque eu estou em casa mesmo. Me sinto bem aqui dentro do terreiro. Haja que houver, eu me sinto bem dentro do terreiro. Para que os senhores tenham uma ideia de como a cultura africana ela é importante dentro da sociedade brasileira. Infelizmente, ela até hoje ela não é, de uma forma explícita, colocada por esse preconceito que existe até hoje. E é uma falácia a gente dizer que a religião não passa pela etnia. Passa. Porque você veja a figura do próprio Cristo, é um homem de nariz afilado e olhos claros. Por quê? Porque é o simbolismo do italiano, que foi Constantino, o primeiro imperador, a aderir ao cristianismo, quando criou a cidade de Constantinopla e fez a igreja de Santa Sofia, que daí passou a questão da religião. Para mim, é um equívoco quando a gente diz: eu vou defender a minha raça, porque para mim a raça que existe é a raça humana. Existe a raça humana. Essa questão de eu dizer raça negra, raça branca ou raça amarela, lições orientais, eu já começo a dividir o ser humano por aí. Então, a partir do momento que eu digo que o que existe é a raça humana, o que nós colocamos é que todos os homens são iguais. Como já dizia alguns escritores, como Bob Marley, que ele dizia que o mundo só será feliz quando se analisar os homens, não pela cor da sua pele, não pela religião que ele processa, ou pela cor de seus olhos, mas sim pela bondade do seu coração. Então, se você analisar o homem por isso, você tem que analisar o homem como raça humana, que é o correto. O grande segredo, na verdade, da boa convivência é o respeito mútuo. Então, eu não preciso acreditar no que meu vizinho acredita, eu não preciso acreditar no que os evangélicos acreditam, nem eles têm a obrigação de acreditar no que a gente acredita. Mas nós, do candomblé, católicos, evangélicos, nós temos obrigação de respeitarmos uns aos outros. Cada um tem suas diferenças e cada um tem direito de ser diferente. Chegou notícia que veio de longe. Me disseram que foi algo tão sério que sangraram a batida de martelo. Quase mandaram o nego pra Boca Grande.
chegou um grito que veio de longe. Me disseram que foi algo tão sério que sangraram a batida de martelo. Quase mandaram o nego pra Boca Grande. O Grupo Bongá ele nasce no 2001, né? A ideia partiu da gente construir um brinquedo que pudesse revelar todas as manifestações culturais que a gente vivenciou desde a infância aqui no terreno da nossa família, né? Na comunidade de Xambá, no Portão do Gelo. Então, nessa ideia da gente construir algo que pudesse nos conectar com o mundo, né? Mas talvez numa perspectiva artística, né? Já que a gente vivia dentro de um bojo de brincadeiras que pra gente era tudo muito natural, tudo muito brincante. E a festa de final de junho, que é o pouco tradicional, né, que acontece aqui, foi um mote que a gente teve, né, de fazer com que a Xambá fosse evidenciada. E aí então a gente cria o Bongá. Tava estirado no meio do mato negro. Tava estirado no meio do mato quando ouvi o cachorro latindo. Quando ouvi Mulugu derrubado. Tava estirado no meio do mato negro. Tava estirado no meio do mato quando ouvi o cachorro latindo. Quando ouvi Mulugu derrubado. Na parte musical foi rico, porque pra gente essa batida específica do coco da Xambá, né, pra gente era super normal, né? A gente não tinha essa noção de que era diferente dos outros cocos que existem no estado de Pernambuco e em outros lugares do Nordeste. Porque era super interessante essa coisa pra gente era banal e para nossos pais também, avós, porque as nossas avós, que eram nossa comunidade, sempre teve a figura da mulher muito forte, sempre era a liderança da comunidade. Tudo elas criavam para que a comunidade ficasse, de certa forma, isolada. Carnaval mesmo, minha infância foi toda no quintal da minha casa. Porque os maracatus iam nos visitar, os afoxé iam nos visitar, os bonecos gigantes, a ciranda. E por isso, pra gente, tudo era muito normal. Não tem essa concepção de que lá fora existiam coisas diferentes, né, da nossa maneira de tocar, do tambor, do coco, né? Firmei meu ponto, sim, no meio da mata, sim. Salve a coroa e firmei meu ponto, sim, no meio da mata, sim. Salve a coroa de Rei Malugui. E firmei meu ponto, sim, no meio da mata, sim. Salve a coroa de Rei Malugui. Se você resolver brincar mais tu vai ter que ser muito fiel, pois a linha que traço eu balanço, eu remendo, eu costuro, eu desmancho, faço foi bravo, fica bem manso. Minha ciência não é maior que Deus, mas o mundo qual ele me deu, você tem que entender que eu sou eu. Cabe a mim, como Ivo, hoje aqui nessa casa, fazer o trabalho que não foi feito há muitos e muitos anos, e dizer mais, que nossos pais, minhas tias e meus tios, aquela geração que veio antes de mim, ou a que veio antes até da minha mãe, que veio de Maria Oiá, Arthur Roseno, eles fizeram o papel dele. E o papel do Ivo, no momento, você quer saber quem é o Ivo, é dar essa continuidade, é fazer com que eu possa dar oxigênio e capacitar a meus filhos, a meus netos, a meus sobrinhos, que ele tenha uma fala, quem sabe até mais cultural do que a minha, para levar isso à frente. Eu, Ivo, fui até o 2º grau. E eu quero que meus filhos, meus netos, eles têm que ir a uma universidade, eles têm que se formar, eles têm que realmente ficarem ricos culturalmente, porque só assim ele vai ter um discurso mais avaliado, mais didático para nos defender. E quem diria
que em 1938 todos os terreiros de Candomblé ou de Xangô de Pernambuco foram fechados pela polícia, e hoje um desses terreiros, que conseguiu sobreviver inclusive à repressão da década de 30, é oficialmente patrimônio histórico de Pernambuco, que é o terreiro do Paiadão. Quem diria que um terreiro também, o nosso, fechado em 1938 também pela polícia, hoje seja reconhecido como um quilombo, como uma comunidade quilombola pelo governo federal, seja patrimônio imaterial de Olinda. Então é uma evolução muito grande para 100 ou 200 anos atrás, quando a gente nem sequer tinha o direito de expressar a nossa fé. Quanto mais ser reconhecido oficialmente como componente importante da nossa cultura, da nossa história. Então é uma evolução muito grande. Tenho 34 anos de Xambá e pretendo ter 60, 200, 210, porque o Xambá, como ela é desde pequenininha, eu também sou desde pequenininha. Então, o Xambá para mim é um acolhimento. É onde eu me sinto bem, é onde eu vejo meus irmãos, meus primos, tias, tios, e ainda vejo um pouco a minha avó nesse lugar de tanta energia, tanta coisa boa, porque você vê aí, tem vários, vamos sair, vamos nos divertir, mas você vai e não sabe às vezes se volta, porque a violência está muito grande. Então aqui você começa uma festa e termina na paz, sabe que vai terminar na paz. Então é um lugar de paz, é um retiro de paz, vamos dizer assim. É um spa para o espírito. Eu costumo dizer que é um spa para o espírito, para a alma, para as coisas boas, para a gente só mentalizar coisas boas, trazer energias boas e passar também isso para outras pessoas. O Xambá é minha casa, é minha vida e não vai deixar de ser nunca. Quem quiser que venha me dizer o contrário, mas da minha cabeça eu não sai mais, então nem do meu coração, nem da minha energia interna. O Xambá já está no sangue, já. Não tem como. Eu descobri no Candomblé a minha religião. E mais ainda, para além da religião, eu descobri uma função na sociedade. Aqui. Eu tenho minha vida lá fora, eu sou funcionário público, mas, embora eu não tenha aqui um cargo religioso, mas eu tenho um cargo que para mim diz tudo. Eu sou tido hoje como responsável pelo memorial e as pessoas costumam me chamar o historiador da nação Xambá. É uma função muito séria, mas também muito gratificante. Talvez eu nem mereça muito esse título, mas tem um que eu não abdico. O pai, a mãe, quem pariu o memorial fui eu. A ideia é de Ivo, mas quem botou ele na prática fui eu. Então, a minha função como responsável pelo memorial, para além das minhas atividades religiosas, dá também sentido à minha vida. Quem acredita no Papa, quem acredita em Edir Macedo, quem acredita no Pai de Santo, todo mundo está certo, desde que todo mundo se respeite. Era muito melhor, era maravilhoso se todo mundo respeitasse. Aí todo mundo ia viver numa boa, não era obrigado tu vir dançar, nem eu ir orar. Se isso aqui acabasse, eu estaria arrasada. Isso aqui é minha vida, é a minha religião, é o Xambá, minha nação, é tudo para mim. Se acabar isso aqui, acaba comigo. Para mim é tudo. Primeiramente Deus e segundo ele. Ele é tudo na minha vida.
para meus filhos, para meus netos, meus bisnetos que eu já tenho, tá vendo? Meus filhos todinho vivem dentro dele, meus netos todinho vivem dentro dele. E já estou tendo os bisnetos. Já está chegando também. É uma história muito comprida. É como oxigênio, é como se você tirar o Xambá para mim, é como se você chegasse no mar, e tirasse o peixe para viver na terra. É como se você tirasse o Xambá para mim. Você consegue aquela música que o ex-presidente Juscelino Kubitschek gostava muito. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como eu poderia viver sem a sua companhia? Então é o tipo da coisa. Eu não poderia viver sem um Xambá, porque o Xambá foi minha vida. O Xambá me criou, o Xambá me fez esse homem que estou hoje aqui com 60 anos de idade e poder olhar para trás, e olhar para trás com respeito, e olhar para trás com dedicação, e olhar para trás com orgulho, sem me envergonhar do que eu passei até hoje, porque foi o Xambá. O Xambá foi minha escola, o Xambá foi minha mãe, o Xambá foi meu professor, o Xambá foi quem me criou. Então, a pergunta é muito simples e direta. Vocês perguntam a mim, o que seria do Ivo sem o Xambá? Ivo sem o Xambá não seria nada.